Irmãos, é uma alegria ler uma passagem como essa. Uma passagem que, naquele tempo, ninguém podia se aproximar na presença de Deus. Qual era o contexto que eles estavam vivendo aqui? 400 anos. 400 anos escravos. 400 anos sem a manifestação de Deus. Deus envia Moisés, as pragas acontecem, depois das pragas, o cordeiro da Páscoa é sacrificado, é instituída a primeira Páscoa, a passagem, a saída de uma situação, de uma identidade de escravo no Egito, para o início de uma nova caminhada no deserto. Deus sustentou o povo neste deserto. E aí, meus irmãos, chegam aos pés do Monte Sinai. E é aqui que eu quero fazer um convite. Nesta manhã vamos chegar aos pés do Monte Sinai, diante de Deus. E vamos ver o que é que Ele vai falar conosco através desta passagem. Logo aqui, vocês podem lembrar, nós podemos lembrar, algumas refeições que nós participamos ficaram inesquecíveis na nossa vida. Talvez um casamento, talvez um aniversário, talvez um dia que a senhora fez almoço, esperou os filhos e os filhos chegaram de surpresa. Talvez um dia que alguém fez um doce e chegou uma pessoa de surpresa e disse: quanto tempo eu queria comer esse doce, eu estou comendo. Alguém que chegou e trouxe uma fruta, alguma coisa. Nós lembramos de alguma refeição que nós participamos, mas não por causa da comida, mas por quem estava presente na mesa. Vocês estão entendendo já um pouquinho da palavra? Não era o alimento, era quem estava na mesa, era quem estava junto. Meus irmãos, pode ter acontecido uma despedida, pode ter acontecido alguma coisa que foi inesquecível e marcou o nosso coração. Mas aqui diante dos pés de Sinai, esse povo que saiu do Egito, agora eles estavam mais não somente livres, mas eles queriam conhecer e se relacionar um pouco mais com esse Deus que apareceu na sarça para Moisés. Somente Moisés tinha ouvido a voz do Senhor. Somente Moisés tinha tido esse contato com o Senhor. E agora? E agora? E todo o povo, toda a congregação, todo o povo de Israel, todo aquele povo que era escravo, como é que eles iam lidar com isso? Então o Senhor fez algo que surpreendeu inclusive o próprio Moisés. É aqui nós vimos nesta passagem. Sabe o que aconteceu aqui? O Senhor Deus comeu com eles lá. E está escrito aqui, e não puniram eles. Irmãos, não podia chegar na presença de Deus. Não podia chegar próximo de Deus. E o Senhor então falou para Moisés, logo no capítulo 19 ao 23, revela a sua vontade e entrega a sua palavra, os seus mandamentos ao seu povo, dando uma dignidade para eles, dando para eles algo que eles se constituíssem como povo, como nação. Antes eles não tinham identidade, agora eles tinham uma lei para seguir e a lei servia para preservar a vida deles na terra. A lei continha elementos necessários para que eles se mantivessem vivos no deserto e caminhando com Deus no deserto. Não faltou pão, não faltou água. Mas nesse momento muito específico, e aqui nós vamos para o capítulo 24, ali não foi apenas uma reunião ministerial. Parece que foi, né? Chama então o Moisés, chama Arão, o seu irmão, Nadab, Abiú, e chama também os 70 anciães das tribos, as autoridades. Vamos fazer uma reunião ministerial? Não era sobre isso, irmãos. Não era sobre isso. Deus queria ter uma intimidade com eles. Era uma intimidade diferente. Só Moisés poderia conversar. E aqui nós olhamos então a aliança que começa através de um chamado. Nós somos chamados, nós somos vocacionados. Para quê? Para a salvação eterna. Nós somos chamados a subir com o Senhor. E aqui eles foram chamados para subir no Monte Sião. E o que mudou? Aqui o Senhor estabeleceu uma aliança com eles. Aquela aliança que tinha sido feita com Abraão
se estendeu a Isaac e Jacó. Então agora o Senhor chama eles para um particular, para uma refeição particular, para um momento muito particular, e renova a sua aliança, refaz a sua aliança. Aqui o Senhor está marcando, selando uma aliança através de Moisés com esse povo que estava. Sobe ao Senhor, nem todos subiram da mesma forma, assim como nós. Quando nós somos encontrados no caminho e somos convidados a encontrar com Cristo, a nos relacionarmos com Cristo, nem todo mundo chega da mesma forma. Uns chegam alegres, outros chegam com dúvidas, outros chegam com receios, outros com medo, outros se arrastando, outros sendo arrastado, outros chegam no colo de alguém. Alguém vai chegando, mas vai todo mundo chegando aos pés do Senhor. Aqui está a parte bonita, Moisés, Arão, Nadab e Abiú, e esses 70 anciãos então vão se aproximando. Irmãos, quando a gente já olha para as Escrituras e vê esta passagem, quando no dia seguinte Moisés então levanta cedo, prepara o altar. Ele não preparou o altar lá no monte, ele preparou no pé do monte, para que o povo tivesse acesso e visse o que é que estava acontecendo ali. Preparou o altar, preparou o holocausto dos animais, o sangue que foi colocado na tigela e depois foi aspergido em todo o povo. Depois Moisés aspergiu sobre o povo e disse: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês de acordo com estas palavras. Vocês já ouviram essa frase em algum lugar? Por acaso, vocês lembram Jesus, depois de ter servido a última Páscoa, ele tomando o pão e partindo e dando graças. Depois ele pega o cálice, semelhantemente, e dá graças. O que é que ele diz neste momento? Ele não disse o que Moisés disse aqui agora? Este é o sangue, este é o símbolo que sela a aliança, o sangue da aliança. Mas cadê o animal? Cadê o sangue para aspergir? Tinha um cálice com suco de uva ou com uva, não sabemos a intensidade do álcool, e não importa porque ele apontou para o cálice. Aqui está o cálice da aliança. Repetindo as palavras de Moisés. E cadê o sangue? Cadê o cordeiro? Cadê o animal? Cadê o holocausto? Cadê o sacrifício? Jesus falando isso de uma nova aliança, não era mais só para o povo de Israel como Moisés estava fazendo, era uma nova aliança se estendendo para a humanidade e para todos aqueles que são alcançados por Jesus Cristo. Existe sim esta aproximação, existiu naquele momento. Na antiga aliança, vocês perceberam que era restrito, somente Moisés. E Deus autorizou, chama também Abiú, chama também Nadab e chama também Arão, chama eles. Chama também os representantes das tribos anciãs, chama eles. Irmãos, vocês conseguem imaginar o medo que esses homens subiram ao monte? Porque eles sabiam, dependendo do que acontecesse lá, eles não voltariam vivos. Eles sabiam que eles não iam mais descer da forma que eles subiram. Alguma coisa ia acontecer lá. Alguma coisa que eles não tinham noção do que ia acontecer. Mas está escrito aqui que responderam não só esse povo, esse que foi chamado, mas também todo o povo de Israel. Está escrito que eles falaram uníssono, uma só voz, um só som. Todos concordaram, vamos fazer a vontade de Deus. Vamos cumprir aquilo que Deus mandou através de Moisés. Irmãos, aqui o Senhor estava preparando um momento íntimo de comer com eles, de estar com eles. E agora então nós precisamos saber, o sangue vem antes da mesa. Antes deles subirem, antes da mesa, embaixo foi sacrificado o sangue. Antes de ter essa comunhão com Deus, antes de ter essa alimentação, esse momento íntimo, esta celebração lá em cima, teve que ter sacrifício, teve que ter sangue.
Antes da mesa, antes da ceia, antes de estarmos aqui vocacionados para a salvação, teve um sangue derramado naquela cruz. Aleluia! Depois do sacrifício vem a mesa. Depois que Jesus sacrificou, ele serviu um banquete da salvação. Depois que Jesus ressuscitou, ele abriu o céu e tem uma mesa preparada para nós. Vocês estão entendendo? Nós estamos olhando lá para o Egito, a saída, escravos, uma aliança sendo renovada desde Abraão, Isaque e Jacó com Moisés. E agora nós estamos olhando para Cristo, uma nova aliança, um novo testamento, um sangue de um Filho de Deus, de um Cordeiro vivo. E agora nós estamos olhando por fé, uma mesa preparada no céu para nós. Olha que transição, Egito, escravidão, começo de uma aliança, um renovo, uma nova aliança. E aí morar com Deus, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Aleluia. Moisés então construiu esse altar, primeiro ele derramou, nós aqui percebemos pelas escrituras, meus irmãos, vamos lembrar daquele exato momento, lembrar como se nós estivéssemos lá, naquela sala, naquele cenáculo, no Monte Sião. Olha aí, outro monte. Lá não foi no Monte Sinai, agora eles estão no Monte Sião. É o lugar mais alto em Jerusalém, é um lugar que tem um cenáculo. Eles estavam reunidos naquele local, naquele momento. O Senhor pega então o cálice e diz essas palavras que Moisés disse. A antiga aliança era confirmada com sangue de animais. Nós somos os apóstolos, estamos na mesa. Olhamos de um lado, olhamos do outro. Ele está falando de nova aliança, mas cadê o animal? Cadê o sacrifício? Eu não estou vendo, Pedro. Tomé, imagina Tomé. O que ele está falando? O cordeiro da Páscoa a gente já até comeu assado, acabamos de comer. Comemos a erva amarga para lembrar da transição. Já comemos o pão, está tudo certo. O que ele está falando? Que assunto é esse? Que negócio é esse? Vamos voltar lá, Moisés chamando Arão, vem cá. Abiú, vem cá. Nadab, vem cá. Chama os 70 anciãos. Vamos subir no Monte Sião. Para quê? Que negócio é esse? Que assunto é esse? Primeiro nós vamos preparar um altar, vamos simbolizar as colunas das 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, que Jesus também instituiu para pregar, falar, ensinar o Evangelho. Que assunto é esse? Que assunto é esse? Vamos subir o monte agora. Moisés, você não está brincando com nós não, né? Moisés, que assunto é esse? E o povo gritando lá, numa só voz, vamos fazer o que o Senhor mandou. E eles estavam fazendo. Viram, olha aqui que texto maravilhoso. Está escrito aqui, né? No versículo 9, se vocês quiserem colocar, capítulo 24, versículo 9. Moisés, Arão, Nadab e Abiú e 70 autoridades de Israel subiram e viram. Todo o povo, toda a congregação ficou lá embaixo, diante da coluna, diante do altar. Mas esses, está escrito que eles subiram e viram. Viram quem? O Deus de Israel. Ele se apresentou para eles. Será que não tinha dúvida entre aqueles homens? Será que Arão não duvidava do seu irmão? Será que Abiú não duvidava das coisas que eram faladas? Será que não tinha uma tristeza, um desânimo naqueles homens? Será que não tinha vontade de cuidar só da sua tenda, só da sua família? Será que não estava acontecendo coisas com esses homens? Será que esses líderes que representavam cada tribo, recebendo várias informações, várias situações, será que eles não estavam esgotados até pelo cansaço da caminhada no deserto? Será que eles não estavam esgotados? De repente eles sobem. Irmãos, nós precisamos subir na comunhão com Deus.
Vocês entendem o que é comunhão? Comunhão com Deus. Como é que nós temos comunhão com Deus? Porque Cristo morreu por nós e nos ligou com Deus. É nesta comunhão que nós precisamos subir. Nós precisamos deixar um pouquinho essa terra. A nossa mente precisa estar um pouquinho mais no céu. O céu vai descendo um pouquinho mais na nossa mente. Nós estamos subindo nesta comunhão. Para quê, irmãos? Para vermos o Senhor. E eles viram. E lá embaixo, o que tinha lá embaixo para o povo? Está escrito aqui, ó, aos pés daquele monte, algo semelhante a um pavimento de safira, brilhante como o próprio céu. O povo não viu Deus, mas eles viram uma pedra preciosa, brilhando como se fosse o céu. Eles sabiam que a presença de Deus estava lá no monte, mas não podiam acessar. Sabe o que Jesus fez por mim e para você? Ele desceu aqui na terra para se apresentar a nós. Nós não fomos lá no céu, Ele desceu do céu e veio aqui comer com nós. Irmãos, que privilégio é esse? Quem éramos nós? Quem somos nós para ter essa honra? Aleluia! Como o próprio céu. E aí então... Deus, porém, não estendeu a mão para punir estes anciãos, esses líderes do povo de Israel. Eles seriam punidos porque eles viram a Deus. Irmãos, nós vemos por fé o Senhor na nossa vida. Não vemos? Quando nós olhamos para a criação de Deus, para os céus, para a criação de Deus, nós vimos Deus sendo contemplado. Quando nós olhamos para as Escrituras, os profetas estão falando para nós sobre esse Deus. Quando nós olhamos para o Evangelho, nós olhamos para esse Deus que desceu na terra e se apresentou para nós. Quando nós olhamos para a cruz, nós olhamos um Deus que morreu por nós. Quando nós olhamos para a cruz, era o nosso lugar, era lá o nosso lugar. Mas Ele disse, na casa do meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, eu ia dizer para vocês. Mas mesmo se eu for, eu vou preparar lugar, eu vou voltar. Que lugar é esse se lá tem muitas moradas, se o céu está pronto desde a eternidade? Precisava de uma reforma, precisava de um puxadinho, precisa de uma tenda nova. Ah, vai chegar aí a irmã, o irmão, então precisa fazer um puxadinho novo. Vai subir uma denominação específica, então nós precisamos arrumar aqui um puxadinho novo para eles. Irmãos, o céu está pronto, o banquete está pronto. Sabe o que Apocalipse fala para nós? Que antes do sol existir, antes do planeta Terra existir, o Cordeiro já estava preparado. Está escrito aqui. O Cordeiro já estava preparado porque Deus sabia que o homem iria cair, desobedecer. Ele sabe que nós pecamos, que nós erramos, que nós falhamos. Mesmo assim, Ele prepara uma mesa para nós. Ele não desiste de nós. Ele continua persistindo. Porque Ele ama a tua igreja, Ele me ama, Ele te ama, Ele nos ama, e Ele quer nós reconciliados com Ele. Hoje o banquete é de reconciliação. Vamos nos reconciliar com Deus, vamos nos reconciliar com o Filho. Aleluia! Ele não vai nos punir, Ele não vai derramar a sua ira sobre nós. Sabe por quê, meu irmão? Minha irmã, a ira de Deus estava voltada para a humanidade, mas Cristo recebeu a ira de Deus no seu peito, no seu ser, e morreu por nós. E foi ressuscitado. Que lindo isso! Que lindo isso! Era para nós sermos punidos, irmão Adilson. Essa ira de Deus era para ter caído em cima de cada um de nós. Nós suportaríamos? Irmã, nós suportaríamos? Nós não aguentamos bater o pé, o dedinho do pé na quina de madrugada. Nós não suportamos uma gripe um pouquinho mais forte. Nós não suportamos o jeito que o outro olha ou deixa de olhar para nós. Nós não suportamos isso. Imagina a ira de Deus recair sobre nós. Mas Jesus subiu naquele monte chamado Calvário,
chamado Gólgota, chamado Monte da Caveira, e morreu por nós lá, bebendo o cálice amargo. Deus não estendeu. Irmãos, que coisa mais linda. Tudo isso Deus fez não porque nós somos perfeitos. Será que Moisés era perfeito, irmão Eli? Irmão Daniel, Moisés era perfeito? Arão era perfeito? E o Abiú? E o Nadab era perfeito? Não fez porque eles eram perfeitos. Aqui ele já estava mostrando a graça dele. Aqui ele já estava apontando para o Cordeiro. Aqui ele já estava apontando para Jesus Cristo. Aqui ele já estava apontando para a sua misericórdia na terra. A graça de Deus já se manifestava naquele momento. Que lindo isso. É lindo, é maravilhoso saber isso. Nos sinais, alguns somente subiram. Em Cristo, todos que creem, não é todo mundo, é todos que creem, são convidados a se aproximar. No sinal, o mediador era Moisés, certo? Na nova aliança, o mediador é o próprio Senhor Jesus Cristo. Não tem homem, não tem mais sumo sacerdote, não tem mais só um que entra no santuário de Deus. Não tem, nós somos feitos sacerdotes e sacerdotisas. Sabe quando você está em angústia, aflição? Você pode orar, meu irmão. Você pode orar. Quando você lembra e Deus traz no seu coração um outro irmão, ora por ele também. Nós temos acesso. Naquele tempo era só Moisés. O sacrifício foi perfeito e suficiente. Não temos dúvida. A comunhão apontava para algo muito mais lindo no futuro, que é o que nós estamos vendo e contemplando. Hoje nós celebramos algo que já foi consumado na cruz. Vamos imaginar, irmãos, lá no Sinai, homens comeram diante de Deus. Os homens comeram, alguns. No cenáculo, Deus comeu com os homens. O próprio Senhor comeu com eles. Ele pegou o pão. Quando a gente escuta essa frase, a gente não entende a profundidade dela. O Deus, Ele pegou o pão. Ele partiu e Ele distribuiu. Foi Ele que fez isso. Lá aqueles homens comeram diante de Deus. Deus estava só olhando, observando. Jesus veio e partiu o pão por nós. Não só partiu o pão, Ele entregou o seu corpo por nós. Ele se entregou por nós. Por nós quem, irmãos? Pela igreja. Ele tem uma igreja na terra. Ele tem uma igreja. E essa igreja está caminhando. Lá naquele cenáculo aconteceu algo extraordinário depois da ceia. Foi ali também que depois de 40 dias, na festa de Pentecostes, irmãos, irmãs, tem 10 dias aí que ficou parado, né? Porque Pentecostes são 50. 40 dias o Senhor apareceu para eles, ficou com eles. O Senhor falou, fiquem reunidos, porque eu vou enviar do alto. O quê? O Consolador. O que acontece agora? Aqui eu quero fechar a mensagem. Aqueles homens subiram no monte e comeu diante do Senhor. Aqueles apóstolos no cenáculo comeram junto com o Senhor. E hoje nós, igreja amada de Cristo Jesus, hoje o Espírito Santo está dentro de nós. O Deus Espírito Santo está dentro de cada um de nós. Ninguém mais arranca isso de nós. Ninguém mais tira. Vocês entenderam? Deus olhando na presença de Moisés. Deus comendo com os homens. Agora, quando nós estamos participando da comunhão do pão e do cálice, Deus está dentro de nós, igreja. Acabou a mensagem. Está pronto. Acabou. Que comunhão maravilhosa. Que aliança maravilhosa.
Ele rasgou, Patrícia, ele rasgou o Antigo Testamento. E para valer o Novo Testamento, que ele escreveu com sangue, naquela cruz, naquele madeiro, para valer o testamento, tinha que morrer. E ele morreu. E ele mesmo voltou vivo por Deus, o ressuscitando. Dizendo, eu estou vivo, está valendo. Está valendo a nova aliança, está valendo, meu irmão, está valendo. Ah, mas eu fiz isso, está valendo. Está valendo, está valendo. Aleluia. Daqui a pouco também nós vamos acostar a mesa. Não porque somos dignos. Certo? Não somos dignos. Não porque nós nunca falhamos. Seria impossível se fosse esse o pré-requisito para acostar a mesa. Mas é porque nós vencemos a batalhas? É uma pergunta. Também não. Porque a gente não vence, a gente é fraco. Mas sabe por quê? Porque o verdadeiro Cordeiro foi crucificado. Um único sacrifício. Um único sangue. Glória a Deus. Vamos ficar em pé.